Moraes, quanto tempo eu tenho? Porque se eu tiver algum tempinho, eu gostaria de abrir perguntas para as pessoas. Beleza. Eu vou deixar agora, caso vocês tenham perguntas ou algo que vocês queiram saber, vocês têm a liberdade agora de fazer essas perguntas e na medida do possível que eu puder, eu vou respondê-las, ok? Ok. Obrigado, irmão. Antônio, Pois não. dá um resumão pra gente aí, um kit básico de sobrevivência para o dia a dia aí. Olha, irmão. Olha, esse resumão ia ficar muito grande porque hoje em dia o mercado oferece uma série de equipamentos. Então esses aqui são alguns exemplos resumidos. Não poderiam faltar. O que que acontece? O que que vocês têm que levar em conta? O kit de sobrevivência seus tem que dar conta primeiramente de 3 aspectos: abrigo, água, fogo. Independentemente do que você carregue, o seu kit, você tem que ter uma forma de produzir um abrigo rápido. Por exemplo, agora nós temos cobertores aluminizados. Eu posso confeccionar um abrigo em 10 minutos com isso aqui, eu estou protegido do vento e da chuva. Quando eu não tinha isso, como que eu fazia? Lona preta, de plástico, essas de construção, aquelas as amarelas são ainda melhores porque são chamativas, permitem ser vistas de longe. Cordinhas. Então você tem que ter forma de produzir um abrigo. Lonas, cordas, às vezes uma fita, você não tem duct tape, ainda existe fita crepe, ainda existe durex, que você pode remendar as coisas. Você não tem uma pederneira, ainda tem isqueiro para você fazer fogo. Se você não tem um espelho refletor profissional, você tem um espelhinho desses que você compra na frente da rodoviária, as bancas de camelô, que vai funcionar da mesma forma. Eu diria que a importância não é tanto qual o equipamento, mas o que ele faz. Abrigo, água, fogo. Você tem abrigo, água, a função, exatamente. Então pesquise no mercado, o YouTube tem um monte de canal fazendo um monte de review de equipamento que você vai poder ajustar ao seu orçamento, às suas condições, enfim, desde que dê conta de abrigo, água, fogo, depois sinalização, navegação e comida. Sobre o aspecto de comida, né, a importância do conhecimento de plantas alimentícias não convencionais. Sim. Daquele posto que a gente fez junto. Sim. Você mostrou aquelas raízes de... Qual era aquela planta? Tá boa. Tá boa. E estavam boas, não estavam? E estavam boas. Bem como o cipó de água. Sim. Olha só, essa é uma excelente pergunta. Alimento e situação de sobrevivência. A gente, quando eu fazia minha mochila para ir para o mato, lá nos anos 80, eu entupia a mochila de comida, lata de feijoada e tudo. O fato é, eu posso morrer mais rapidamente de frio ou de sede do que de fome. De fome eu posso ficar 3 semanas sem alimento que eu ainda fico funcional. Existem pessoas que fazem jejuns de 40 dias, e eu não estou falando de Jesus Cristo. Gente agora que faz. Então o corpo humano, de alguma forma, ele foi feito para passar fome. Porque a maior parte da nossa história nesse planeta como caçadores e coletores, a gente não tinha essa abundância de alimento todo dia. Você ia comer uma raizinha aqui, uma frutinha ali. Quando alguém abatesse um animal, talvez você tivesse carne por um tempo maior, alguns dias, mas depois você ia voltar para as frutinhas de estação. E essa é a realidade. Em se tratando de uma situação de sobrevivência contemporânea, o ideal é isso aqui, ó, carboidrato, doce. Por quê? Você digere muito rapidamente e consome, prestem atenção, consome muito pouca água do trato intestinal do organismo para ser digerido. Você tem uma resposta energética muito rapidamente. As pessoas pensam sempre no filme do Rambo. Você pula em cima de um javali com a faca e volta com aquele pernil para casa. Meu irmão, minha irmã, se vocês não têm água em abundância numa situação de sobrevivência, esqueçam proteína animal. Ela vai te desidratar e você vai morrer de sede muito mais rapidamente do que você vai morrer de fome. Então, para você ter no seu kit de sobrevivência doce, carboidrato, esses carbogel, a galera que malha usa, esse tipo de coisa, apesar de carbogel você ainda precisa de água para poder... Então é doce, é isso aqui, ó. Isso não é para encher barriga, isso não é para matar fome. Lembra do que eu falei? Tempo e caloria. Isso aqui é caloria. Então eu tenho que desenvolver uma atividade. Construção de abrigo é uma atividade importante. Eu vou comer se eu tiver com muita fome já,
Ali eu vou comer uma barrinha daquela para eu poder dar conta de construir um abrigo, porque aquilo vai me salvar. Eu vou precisar fazer um deslocamento, eu acho que existe uma boa chance de resgate. Se a gente andar naquela direção durante vários quilômetros, eu posso lançar a mão disso. Não é para, eu tô com fome, deixa eu abrir meu kit aqui, eu vou comer a minha barrinha, porque não é essa a ideia. Isso é energia e combustível para atacar situações específicas, ok? E claro, ainda respondendo a sua pergunta, nem sempre você vai dispor de recursos naturais alimentícios. Então, por mais que você tenha o conhecimento de plantas, punks e esse tipo de coisa, você não tem como garantir de que isso vai estar presente. Então, se você tiver essas barrinhas no seu kit, você está resolvido. E ainda varia muito de bioma para bioma. Varia muito de bioma para bioma, perfeito. Por exemplo, quando eu morei na Inglaterra, eu sabia de várias plantas, eu tinha pesquisado, feito meu dever de casa. Mas, cara, eu andava lá no inverno, no meio do mato, não tem nada. Não tem nada. Nada. Os bichos estão todos dormindo, você não vê um inseto, você abre um pedaço de pau podre, você não vê uma tanajura, um inseto, uma formiguinha, nada. Tá todo mundo dormindo. Você vai comer o quê? A minha pergunta é se tem alguma idade indicada para começar a se aprofundar nesse conhecimento do bushcraft, ou se desde pequenininho já pode ser introduzido, quanto menor melhor. Perfeito. Assim, eu tenho uma filha de 7 anos e desde pequenininha eu passo no sítio e eu mostro para ela as plantas. Ela vai te apontar, orar pronomes e para que serve, o tipo de coisa. Se você tem esse conhecimento e pode estimular a criança de um contexto seguro, de um ambiente controlado, esse tipo de coisa, faça. Agora, em se tratando de treinamentos de sobrevivência, você ir para uma escola e realizar, aí já fica complicado por conta da questão da idade. Por exemplo, na nossa escola nós não podemos trabalhar treinamento de sobrevivência com menores de idade, a não ser que tenham 16 anos e estejam acompanhados do responsável, é outro caso. Mas por razões jurídicas e legais fica complicado. Mas sim, toda criança pode e deve ser estimulada, quanto mais cedo melhor, a esse tipo de conhecimento. Você acha que é interessante também colocar no kit uma lanterna, alguma coisa para iluminação? Sim, claro. Como eu falei para vocês, existem itens que vão dar conta de abrigo, água, fogo, sinalização, navegação e comida. Uma lanterna, ela pode ajudar a sinalizar à noite, e mesmo se você precisar fazer alguma coisa no acampamento, por exemplo, durante a noite, você tem aí uma lanterninha de mão, você consegue ali resolver aquela questão ali mais fácil. A gente, de uma maneira geral, desaconselha a fazer deslocamentos noturnos, da 4 horas da tarde, isso é aquele padrão, quem foi militar ouviu isso aí, a torta direita, 4 horas, estabeleça seu acampamento, estabeleça abrigo, água, fogo, e deixa o pau comer a noite para lá. Dia seguinte você monta num porco de novo, igual a gente fala lá em Minas, e vai embora. Que tipo de lâmina a gente poderia utilizar para mato e também meio urbano? O que seria o ponto ideal? Meio urbano, a gente vai entrar numa seara bastante controversa, porque diz respeito à legislação, você pode tomar um pulo dos homens, até que você explica que focinho de porco não é tomada, você já foi em cana e o negócio ficou feio. Quando eu vou para certas áreas, quando eu estou indo, eu moro na roça, eu moro num sítio na Serra do Cipó. Quando eu tenho que ir a BH, eu sempre tenho um desses canivetes táticos no bolso. Quando eu vou para o Rio ou para São Paulo, eu uso um canivete tático no bolso. Por quê? Porque ele é discreto, não chama atenção, e se eu precisar usar como arma de defesa, eu tenho ali uma lâmina pronta para utilização muito rápido. A legislação de cada estado varia. Lá em Minas eu me safo, porque se você puder provar que você trabalha com aquilo é uma ferramenta sua de trabalho, e eu nunca tive problema nenhum com nenhum policial. Aliás, às vezes eles me veem, por exemplo, onde eu moro na roça em Lagoa Santa, todo mundo anda com canivete na cintura. Eu já fui fazer compra em supermercado, não com essa faca, mas uma outra faca na cintura, e ninguém chamou a polícia ou ficou olhando para mim como se eu fosse bandido, porque é da cultura do local. Eu não poderia fazer isso em Belo Horizonte, apesar de que, voltando de treinamento de sobrevivência, eu estava equipado e eu estava com a faca tiracolo.
passava por policiais militares e pela própria maneira como eu estava vestido e equipado, eles entendiam e até vinham conversar comigo se eu era instrutor de sobrevivência, e nunca no sentido de você não pode estar com essa faca aí. Amigos que moram no Rio já tomaram pulo porque estavam com o facão dentro da mochila e só o cabo do facão estava para fora e eles tiveram problemas. Então vai depender muito do local. Agora, mato, facão e um canivete. Se eu puder resumir muito rapidamente, um facão aí vai depender de onde você vai. Na minha área lá em Minas, de 12 polegadas já me atende no Cerrado e na montanha. Se eu tiver na Mata Atlântica, eu quero um de 18. Se eu for para a Amazônia, eu já vi gente com 20 polegadas. Mas se eu tenho um facão, que é o carro, é o Sherman, é o tanque de guerra, é o que vai pegar o bicho pela juba ali, é o carro de combate. E um canivetinho pica-fumo desses que qualquer capial aí do interior usa, você já vai dar conta de fazer 90% ou mais do que precisa ser feito. Antônio, no caso você deu o exemplo lá do casal, né, do testosterona lá. Sim, o macho alfafa. Provavelmente eles não estavam com a vestimenta também adequada, né? Talvez uma bermuda, ela de short, às vezes até com a parte de cima só de biquíni, porque tá na... Sim, um topzinho, né? Um topzinho e tal. Então assim, mesmo para trilha recreativa, né, não só para prática de sobrevivência, qual seria uma roupa ideal aí indicar para a galera? Olha, você tem que ajustar a sua vestimenta à época do ano e as condições climáticas. Então faça o levantamento de informações, que a gente chama de inteligência. Para onde que eu vou? Que tipo de bioma? É serra? É mato? Que época do ano que tá? Tá fazendo frio? Vai chover? Ainda que você... Por exemplo, vamos pensar no verão, você vai estar um calor absoluto, você quer ir de um tênis baixo, uma sandália, uma bermuda, uma camiseta, sem problema. Tá quente, você vai sair de casa, vai se deslocar para uma trilha, pode usar isso, mas tenha na mochila um agasalho, uma blusa de moletom, uma jaqueta, algo que você possa se vestir e agasalhar com ela caso o tempo mude e você acabe tendo que ficar ali durante a noite. Então, você pode sair de bermuda e camiseta sem problema para fazer uma trilha, mas na sua mochila você deve carregar algum tipo de agasalho. Hoje em dia a gente tem agasalhos de nylon e de fleece, né, que são materiais contemporâneos, o custo-benefício deles em termos de ganho de proteção é muito grande, então todas essas são opções boas para você levar de backup na sua mochila, mas leve. Vendo o cenário de que eu já tenho o triângulo pronto, não tenho problema com isso, já estou com o meu kit de sobrevivência montado, né? E na parte da alimentação, que alimento eu poderia levar que seja de fácil, eu tenho uma facilidade muito grande para poder confeccionar ele e assim também ter uma refeição tranquila e que vai me suster ali por um bom tempo. Refeição tranquila é complicado a gente falar disso. Em se tratando de sobrevivência, não existe encher barriga e fazer uma refeição. Porque quando a gente pensa numa refeição, você pensa em saciar. Café da manhã, um almoço, uma janta. Em situação de sobrevivência, a menos que você dê de cara com uma jaqueira ou um pé de banana com um cacho lá, possivelmente você só vai ter aquele tipo de comida que você levou consigo. E você não vai poder levar uma pizza gigante de 4 queijos. Aliás, se você souber como, você me avisa que eu quero saber. Quero levar também. Mas você vai ter essas opções. Doces, carboidratos. E não é para encher barriga. Lembrando, isso é energia pontual para atividades pontuais. Então, aqui no Brasil, quase qualquer... Agora a gente está entrando, por exemplo, aqui no Cerrado, a gente vai encontrar muito articum. O articum é uma fruta que a gente tem muito lá em Minas, na minha área. Nos cursos a gente explora, você tem açúcares ali, você tem uma série de coisas, e o articum de lá ainda vem com larvinha, você ainda ganha proteína. Então, mas se não tiver, você não pode contar que você vai achar uma árvore frutífera. Então tenha doces, carboidratos, porque consomem pouca água do trato intestinal para ser digerido e a resposta energética é basicamente imediata. Gil, eu estava vendo umas opções de levar comidas desidratadas, porque ela ocupa um espaço muito pequeno e eu posso levar uma quantidade maior. Entendeu? No cenário de estar preparado já com a outra parte e já me preparando para qualquer situação que possa acontecer naquela saída, no trek, enfim, alguma coisa. Tem gente seria uma opção bacana? Eu acho que não. Em se tratando de kit, entendam bem, eu estou falando de kit de sobrevivência.
A comida que eu levo no kit de sobrevivência é aquela que eu só vou lançar a mão no caso de uma emergência. Agora, se você vai acampar e dentro da sua mochila você quer levar realmente fazer uma refeição, aí você pode levar, tem comida desidratada. Lembrando que a comida desidratada para sobrevivência não é boa, porque você vai ter que usar água para hidratar a comida. Então, se você não tiver muita água, você não tem como garantir que você vai ter água em abundância. Então, se a pouca água que você tem, você vai usar para hidratar a sua comida e a sua comida vai consumir mais água no seu trato intestinal, você está dando tiro no pé. Lembre disso. Se for para acampamento, para curtir, aí eu quero acampar com a namorada, com a minha família, aí você pode levar. Você tem os MREs, que essas Meal Ready to Eat, que são essas comidas militares de ração. Aqui em Brasília tem milico para tudo que é lado, vocês devem ter ração aí vendendo em tudo que é canto. Então esse tipo de coisa para acampamento vale a pena, irmão. Agora entenda bem, para kit de sobrevivência é doce e carboidrato. Não tem muito o que falar sobre, porque não tem outra coisa melhor. Mas para acampamento, se você tiver água em abundância, aí, brother, whatever floats your boat, o que você quiser levar. Fala, Gil. Diga, irmão. E sobre calçado? Boa, cara. Sobre calçado. Sim, qualquer diazinho, bota, meia. Isso vai depender muito. Cara, eu sempre usei coturno militar a minha vida toda. Aliás, acabei de adquirir aqui em Brasília um par de boots de fuzileiro naval, tirando outro. Eu gosto de coturno militar, são baratos, o custo-benefício é bom. Os coturnos militares que eu uso não passam de 1 ano e meio, é o tempo de vida útil padrão para mim. Eu já usei as botas Vento, tem o patrocínio das Vento e, cara, elas duraram 3 anos e meio e eu mastigo calçado. Eu tenho pena quando eu vejo um coturno brilhando assim, porque eu sei que daqui a uma semana ele está parecendo um mendigo. Então tem que ser confortável, você já tem que ter usado antes, ele tem que ser maleável. Você não vai botar um coturno novo que você acabou de pegar e vai fazer uma caminhada com ele, porque a chance de ter bolha e ter problemas é muito grande. Então, de preferência, algo que você esteja acostumado e não algo que esteja correndo o risco de desbeiçar no primeiro quilômetro que você andou, igual a bota pré-histórica do meu amigo. Meu velho, tem 20 anos que você usou essa bota a última vez, filho. Você me vai fazer uma caminhada com ela, você tá pedindo para virar o Cody Landim, né? Andar descalço aí no meio do mato. Pois não. Qual que é a técnica que você usa para identificar o que pode ser comida e não? Tem muitas frutas que parecem comida. Boa pergunta. Olha só, como eu te falei, se eu tiver que lançar mão de algum recurso de flora para alimentação, porque a minha situação realmente tá punk, porque a primeira opção de alimento são os doces, aquilo que eu levo no kit para me dar aquela energia. Eu vou lançar mão daquilo que eu conheço. Eu procuro estudar sobre plantas, as punks, né, são as plantas alimentícias não convencionais. Aliás, no nosso livro tem uma lista de cada bioma, eu dou alguns exemplos dessas plantas que podem ser utilizadas. A minha recomendação é que você estude isso com antecedência, pesquise com antecedência, corra atrás de experimentar. Como, por exemplo, tem planta, broto de samambaia, pode comer sim, mas ele tem que ser preparado, ele tem que estar enroladinho ainda. Quando ele começa a abrir, fica parecendo a mão de violino, já não dá mais. Em geral, você tem que refogar algumas vezes, mesma coisa com o broto de bambu. É um conhecimento importante, fundamental, mas é aquela história. Você não vai querer aprender a nadar quando o Titanic estiver afundando. Então, se na hora H, você vai, que planta que eu tenho, aí, meu irmão, pode começar a fazer as pazes com o Criador, porque a chance de encontrar com ele está muito próxima. Num caso que não tenha gruta ou outro abrigo já pronto, natural, como você faria um abrigo? Qual seria a melhor forma? Utilizando o que eu poderia fazer um abrigo igual a gente vê, por exemplo, duas águas, ou que o pessoal lá na Amazônia usa. Cara, a realidade é que esses abrigos vão consumir muito tempo e muita caloria e você precisa ter uma expertise para construir isso. Você precisa ter corda, a não ser que você não tem corda, você sabe, tem cipó, quais cipós usar? Esses cipós são próprios para fazer amarra, não são? O ideal, lembra daquilo que eu te falei, considerando que abrigo é um aspecto importante, faz parte do triângulo da sobrevivência, carregue algo que você possa construir um abrigo. Se você tem um rolinho de corda às vezes e um cobertor luminizado,
uniforme ou um poncho militar desses, cara, você resolveu o seu problema de abrigo em 5 minutos, 10 minutos. Se você precisar fazer um abrigo elevado, você consegue com um facãozinho desse aqui, cortar uma madeira, fazer uma plataforma, e não quer dizer que você vai dormir naquele abrigo, porque muitas vezes sobrevivência não é sobre dormir, é sobre amanhecer vivo. E às vezes você só vai passar a noite ali longe da chuva, longe do vento e longe dos animais que estão no solo, sem dormir, mas você amanhece vivo. E essa é a ideia. Ok? Tranquilo, gente? Estão todos... Espero que vocês tenham entendido a importância disso aqui que eu falei para vocês. Nenhum de nós está isento de uma situação dessa de sobrevivência. Então, por amor à vida de vocês, por amor à vida das pessoas que vão estar contigo ou que vocês deixaram para trás, certifiquem-se de que vocês têm os itens necessários para tirarem você dessas encrencas com a maior economia de tempo e de caloria para que vocês possam voltar para junto daqueles que te amam. Beleza? Agradeço de coração vocês que ficaram aqui, que ouviram, que perguntaram, que participaram, que se interessaram, a Guilda por ter me convidado. É uma honra, uma satisfação enorme estar aqui ao evento Seus de Pesca aqui, sensacional, vocês estão de parabéns. Eu tiro meu chapéu para vocês, espero poder voltar mais vezes, poder compartilhar todos esses sentimentos aqui, essa vibe muito gostosa. E para mim, eu estou voltando para Minas Gerais com muitas recordações e muitas memórias boas de amizade, de carinho aqui entre as pessoas. Então, muito obrigado a todos vocês, gente. Valeu. Salve de palmas, né? Valeu, irmão.